Olá pessoal, tudo certo? Então aqui eu sou a professora Fabiola e eu resolvi gravar novamente, né, a minha parte na palestra durante o Micotalk, dia 21, porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? O meu computador não suportou tanta coisa ao mesmo tempo, então agora eu vim para outro computador e vou tentar resumir para que alguma perda, né, da minha fala seja superada aqui nessa apresentação de agora, tá bom? Então, pessoal, eu usei o termo micotecnologias durante, né, como título da palestra, porque esse termo, apesar de pouco conhecido, ele existe e significa basicamente a utilização da biotecnologia fúngica, né? Então, o mico vem desse prefixo de fungos. Tá? E da bancada para a indústria, porque, né, eu sou professora, pesquisadora, então eu me dou bem mais com a bancada, né, tenho mais propriedade para falar do que a gente faz em laboratório, mas a gente sabe que muitas aplicações do que a gente faz em laboratório, né, a pesquisa básica é importante, fundamental para que a gente tenha de fato aplicação na indústria. Então, eu vou falar de uma maneira mais generalista na indústria, porque não é o meu campo de trabalho mesmo, mas a gente vai falar de tudo que a gente consegue, né? Um resumo do que a gente consegue fazer com aplicações industriais, tá? Então a gente sabe que a diversidade dos fungos é muito grande, né? Pela foto dá para ver que eu gosto bem mais de trabalhar com cogumelos, né? Mas a gente também trabalha com microfungos, até leveduras também, tá? Só que a diversidade que a gente conhece realmente é muito pequena, né? A gente conhece pouco do que a gente tem de fungos por aí. Tem muita coisa ainda inexplorada, desconhecida, né? A gente conhece menos de 10% de todas as espécies de fungos que existem. Então a gente conhece pouco da potencialidade dos fungos, já que a gente nem todas as espécies conhece, né? A grande maioria a gente não sabe do que é capaz. Muita coisa aí em biotecnologia pode ser descoberta a qualquer momento, descobrindo novas espécies de fungos, né? Um campo de trabalho muito vasto realmente. Só que como a gente pensa em fungos, né? A primeira coisa quando a gente vai falar para alguém é sobre coisas ruins. As pessoas pensam, né, sobre a deterioração dos alimentos, né? Ou os fungos como agentes que degradam roupas, né? Estragam roupas, paredes, causam doenças na gente, micoses, né? E também nas plantas, né? Devastam florestas e plantações da parte da agricultura, mas até ainda também, né, tem a parte dos alucinógenos, que você fala em cogumelo, a pessoa já pensa que vai fazer um chá de cogumelo, né, para ficar doidão. Só que a grande minoria dos fungos realmente tem essa função prejudicial. A gente tem a grande maioria dos fungos ao nosso favor, fazendo realmente coisas que a gente pode usar, né, sem realmente explorá-los da melhor forma possível, né? Então a gente tem aqui, e eu vou pincelar para vocês rapidamente aqui e dar alguns exemplos, né, posteriormente. Na indústria alimentícia, como os próprios fungos comestíveis, alimentos que são fermentados, né, proteínas fúngicas que são utilizadas, enzimas e metabólitos, substâncias que os fungos produzem normalmente na sua vivência metabólica e que a gente usa isso na biotecnologia, né? Na indústria farmacêutica, como vários antibióticos, hormônios, alguns conhecidos, clássicos, como a penicilina, outros nem tão conhecidos, mas com já aplicação comercial. No meio ambiente, né, os fungos eles são muito utilizados em processos de biorremediação, micorremediação, aqui eu uso, né, biodegradação de diversos poluentes, né, tratamento de resíduos, de efluentes, né, usando a potencialidade natural dos fungos, né, o que ele normalmente já faz no ambiente como decompositor, né, junto com bactérias, os fungos degradam a matéria orgânica, são os nossos grandes recicladores de matéria, né? Então a gente usa isso também na biotecnologia. Na agricultura também a naturalidade com que os fungos eles agem, né, competindo com outros seres vivos, então eles são muito utilizados no controle biológico, né, como biopesticidas, e a associação deles com as plantas, né, nas micorrizas também é muito interessante e muito utilizada. E tudo isso junto, né, querendo ou não, a biotransformação tá em todos esses itens que eu já falei, né, que é o ato dos fungos realmente
terem a capacidade de transformar alguns produtos em outros, né? Muitas vezes esses outros produtos finais são muito importantes para a gente na biotecnologia. E essa é a ideia da gente falar um pouquinho hoje aqui, tá? Gente, quando a gente pega um cogumelo, vou falar mais especificadamente do cogumelo para começar o exemplo, a gente tem uma grande mistura, né, uma massa concisa de hifas, micélio. Essas hifas são as células do fungo, esses fiozinhos alongados, né, que formam, né, de uma maneira um aglomerado, uma textura que dá o cogumelo que a gente vê realmente firminho, né? Mas se a gente cortar, olhar no microscópio, é um monte de fiozinho, um emaranhado, como se fosse um carretel de linha, né, bem firme. Claro, aqui não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas o que a gente vê do cogumelo acima do solo é somente a parte reprodutiva. Lá embaixo do solo, dentro da árvore, a gente tem uma grande infinidade de hifa do mesmo cogumelo, então ele ainda está, né, vivendo lá dentro do solo, fazendo seus processos fisiológicos na árvore. E aqui eu só quero dar um exemplo de um pedacinho da fisiologia dos fungos, que é a parte como eles digerem os alimentos, digerem o substrato que ele está ali para sobreviver. Como a gente, ele não tem a capacidade de fazer o seu alimento, ele tem que comer alguma coisa do ambiente, né? Ele é um ser heterótrofo. Então, pegando um pedacinho desse filamento, que a gente chama de hifa, né? A gente observa que os fungos, para comer, né? Comerem, para eles se alimentarem, eles secretam enzimas, eles liberam enzimas no ambiente. Essas enzimas, elas vão digerindo, né? Quebrando esses alimentos maiores em porções menores, e essas porções menores ali é o que o fungo usa para absorver. Ele absorve depois que já está mastigadinho tudo, né, no exterior. É uma digestão que a gente chama extracorpórea. Então, assim, aqui eu dei um exemplo só, né, das enzimas que os fungos, de um tipo de enzimas, eles liberam inúmeros tipos de enzimas, algumas que não hidrolisam, mas que elas fazem outros tipos de processo, como oxidações, enfim. Mas só para você terem uma noção que a gente usa esse processo natural dos fungos de liberar alguma substância no ambiente, né? E a gente usa essa substância que ele libera em favor da humanidade, tá? Aqui um exemplo já industrial do que é usado usando esse quesito de massa densa das hifas dos fungos, né? Como esses filamentos se emaranham quando eles vão invadindo realmente o substrato. Aquelas embalagens semelhantes a isopor, quando você faz uma compra, né? E vem a sua compra embaladinha, né? Para não quebrar, enfim. Isso já é feito com fungos, usando micélios de fungos. Aqui a gente tem a embalagem bruta, né? Tipo uma folha de isopor, bem parecida, só que de fungos. E aqui já ela é aplicada em alguns produtos, né, já. Aqui a gente tem uma mochila onde aquela parte da espuma é feita com esse mesmo tipo de material. No tênis, aquela parte do amortecedor, né, também é usada com micélio de fungo. Essa luva que parece de couro, não é de couro, né, de animal, é realmente feita com micélio de fungo também. É um ramo têxtil aí, ó, esse couro também que eu tô mostrando aqui no meio, é feito exclusivamente de micélios de fungos, tá? Então já tem empresa vendendo e comercializando isso, né, no mundo. Não frequentemente a gente vê, né, mas já existe, tá? E pessoal, essas enzimas que eu falei para vocês que os fungos secretam, liberam para o ambiente, tá? Basicamente servem para ele conseguir digerir tudo. E a gente sabe que eles conseguem viver na madeira, né? A gente tem muitos fungos que a gente chama de fungos da podridão branca da madeira, da podridão parda da madeira, enfim. Conseguindo degradar substâncias orgânicas, eles têm que digerir esses nomes aí, essas substâncias que tem na madeira, hemicelulose, né, lignina, a celulose, essas substâncias difíceis que não precisa se preocupar com isso, mas ele, para conseguir viver nesses ambientes, ele consegue degradar tudo isso, tá? Então eles têm essas enzimas que degradam tudo isso. Só que o legal pra gente é que essas enzimas, né, que degradam essas substâncias químicas todas da madeira, essas enzimas, elas possuem baixa especificidade. O que significa isso?
elas degradam não somente a lignina, celulose, hemicelulose, mas algumas estruturas semelhantes também. Então aí que a gente usa a característica natural do fungo para degradar algum poluente que tem uma característica química semelhante com lignina, celulose e hemicelulose. Então, o que o fungo naturalmente já faz, a gente direciona para outro lado ao nosso favor, como eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Nesse sentido do fungo crescer na madeira, degradar resíduos, né, orgânicos que tem a ver com a biomassa vegetal, a gente tem uns exemplos dos próprios cogumelos comestíveis, né? A comidinha que eles comem para poder crescer são resíduos lignocelulósicos. Então, hoje já é possível comprar pequenos, né, cachorro, já é possível comprar pequenas caixinhas que tem cogumelos, você rega, tem uma metodologia para você fazer que vem no rótulo e você tem os seus próprios cogumelos em casa. Tem algumas versões para crianças, essas cores são reais, né? São pleurótos realmente coloridos assim. Em pequena escala, a gente tem então o crescimento de cogumelos comestíveis, né? Aqui são alguns exemplos dos resíduos que eu falei para vocês possíveis: bagaço de cana, sabugo de milho, farelo de trigo, resíduos lignocelulósicos da madeira que eles crescem, produzem enzimas e conseguem sobreviver. Aqui a gente já tem uma fazenda enorme, né, de cogumelos, mais manual, como a maioria dos casos a gente vê aqui no solo, né? Eles podem ser cultivados tanto em sacos como no solo. Aqui a gente já tem um sistema mais automatizado, realmente, né? Aqui tem a referência do trabalho que eu tirei, já isso na Ásia, onde eles já dominam essa técnica há muito mais tempo, tá? E aqui algumas aplicações de cogumelos mais gourmet, né? Que a gente talvez não tenha tanto contato, mas são fungos comestíveis que eles são consumidos na forma de snacks, né? Salgadinhos, ou até suplementos, barrinhas de cereais. Aqui a aplicação de fungos já de uma maneira mais próxima do nosso dia a dia, como pão, né? Já não cogumelos, mas a levedura, né? Saccharomyces, aqui embaixo queijos, que são utilizados fungos, né? Microfungos para maturar, né? Penicílio. Aqui a gente tem a cerveja, que a gente também sabe, lá no fundinho o vinho, né? Que a Saccharomyces também contribui, né, para sua produção, o shoyu, né, e diversas outras condimentos e bebidas até locais na Ásia. Esse aqui que eu tô apontando, que parece um petit gâteau, na verdade já é uma trufa, um fungo também já uma gastronomia mais refinada, né? Não tão próxima do nosso dia a dia, mas uma iguaria realmente muito cara. Enfim, a utilização de fungos como alimentos, né, prontos ou como suplementos alimentares. E a gente na bancada, né, como eu não vou deixar de falar, a gente faz isso aqui no nosso Instituto Federal, né? Tudo começa a partir de um inóculo, de um pedacinho de micélio que a gente cultiva no laboratório, e daí a gente cultiva realmente isso, ou em sacos, né? Já fizemos experiências em pedaços menores, em porções menores, né? Aqueles vidros de compota, onde a gente coloca aqui os resíduos lignocelulósicos, e daí a gente consegue obter, né, o basidioma, o cogumelo bonitinho, e alguns trabalhos até com o próprio cogumelo, né, ou fazendo alimentos dessa biomassa aqui, desse substrato. Depois que o fungo cresce, esse substrato a gente pode também utilizar. E a gente fez isso, inclusive, produzindo alimentos com esse tipo de substrato, né? E aqui algumas alunas que fizeram trabalhos ao longo desses anos, né, com todos esses tipos de exemplos que eu dei. Como incrementos, né, como elementos para suplementar, também a gente usou cogumelos em iogurtes, né, diferentes tipos de espécies de cogumelos em iogurtes, em barrinhas de cereais. Esse trabalho também utilizando resíduos de casca de laranja, então foi totalmente sustentável, né, com outros alunos também envolvidos, com trabalhos espetaculares que eles fizeram, tá, usando cogumelos na alimentação. Não podemos esquecer que também leveduras usam, né? A gente já falou da cerveja, do pão, mas a gente aqui utilizando uma bebida probiótica que cada vez mais está sendo, né, falada, a gente tem
os kombuchas, que são bebidas já milenares na Ásia, mas que a gente também está chegando no Brasil com força. Então a gente também já fez trabalhinhos produzindo, então aqui essa biomassa, né? Isso aqui é uma mistura de fungos, bactérias, a gente chama isso de scooby, e essa biomassa cresce e fermenta realmente o chá que a gente coloca para fermentar, e aqui depois do chá a gente pode usar sucos de frutas e fazer belos refrigerantes naturais, né? Eles fermentam, produzem CO2 e daí a gente faz alguns produtos bem legais, que são os kombuchas. Também alunas que já trabalharam com isso, né? Trabalhos bem legais. Aqueles industriais, né? É possível você comprar o kombucha também, o Scooby, né? Para você começar colônias, você consegue comprar aqui nessa última imagem, tá? Não somente a bebida kombucha, mas essa massa de celulose que fica, celulose mais bactéria, mais fungo, também é utilizada para fazer roupas. Então couros também originários de bactérias e fungos já são produzidos. Até um desfile realmente já aconteceu ali numa semana de moda. É uma tendência, né? Quem sabe daqui a pouco a gente começa a vestir fungos, né? Couros de fungos de bactérias, tá? Na parte da medicina, né, dos fármacos, né, a penicilina é um clássico de exemplo, né, que a gente pode dar, mas vários outros, esse halo que eu coloquei aqui, né, essa parte onde o penicillium, esse fungo aqui, contaminou uma plaquinha, né, de estafilococos, e as bactérias simplesmente morreram, né? Não chegaram onde tinha o penicílio. Então, assim foi descoberta a penicilina, né? Como já classicamente a gente sabe, mas diversos outros tipos de antibióticos foram descobertos, vários tipos de antifúngicos, vários tipos de exemplos de estruturas fúngicas, né, na medicina, na farmácia. Então tem realmente hoje já comercialmente vários tipos a própria lovastatina, né, que é usada para baixar o colesterol, é um químico derivado dos fungos, tá? Na bancada, quando você quer começar a trabalhar qualquer tipo de aplicação biotecnológica, um exemplo de experimento que você pode fazer é um clássico de triagem, né? Ou bioprospecção, que a gente chama. Que basicamente é o quê? Eu coloco um pedacinho do meu fungo, meu objeto de trabalho, numa plaquinha com qualquer tipo de substância que eu quero investigar. Vamos ver se o fungo degrada, né? Por exemplo, o amido. Então eu faço uma plaquinha e coloco o amido, e se o funguinho aqui do centro degradar o amido, vai aparecer um tipo de halo, essa parte esbranquiçada aqui, né, transparente, perdão, de degradação, né? Esse é um exemplo que a gente fez para ver se os fungos produziam um tipo de enzima, protease. Mas isso pode ser feito com qualquer tipo de substância, com pesticidas, com corantes, né? Com diversos tipos de substratos. E aqui a gente fez com corantes. Então, depois de um resultado, a gente pode ver aqui claramente, né? Os funguinhos degradaram os corantes, né? Eles conseguiram degradar, aqui no caso, corantes alimentícios, mas nós já fizemos teste com corantes têxteis também, derivados da indústria têxtil, né? Corantes azul de metileno, corantes que são considerados carcinogênicos, alguns corantes alimentícios, inclusive, né? São considerados carcinogênicos. A gente fez aqui também testes com substâncias líquidas, com a parte líquida, colocou o funguinho para crescer, né? Em corantes líquidos a gente viu claramente uma degradação, então o fungo conseguiu produzir enzimas, né, para degradar aqueles corantes. Aqui é um outro exemplo de trabalho que a gente fez, onde a gente cresce essa biomassa aqui, ó, essa biomassa parece um monte de queijo, parece um monte de coágulo, né? Onde o fungo absorve o corante, então a gente chama isso de adsorção ou absorção. O fungo consegue pegar esse corante como se fosse uma esponja, né, e colocar para dentro das células. Isso também seria uma aplicação, né, futura industrial para ele tirar os corantes da natureza, tá? E ao contrário de degradação de corantes, alguns fungos produzem corantes, né? Então a gente tem a produção de alguns corantes aqui, todos esses materiais coloridos foram produzidos
por fungos, tá? Então tem a parte onde eles degradam e a parte onde eles produzem, tá? E essas enzimas, né, dos fungos, que são uma grande parte da utilização do mercado mundial, a gente pode produzir em laboratório. Então a gente coloca esses funguinhos para crescer em algum substrato lignocelulósico, nesse caso aqui foi bagaço de milho, né? Ele cresce bonitinho ali, a gente depois extrai essas enzimas, tá? E essas enzimas têm diversas aplicações, pessoal. Desde você pode purificar, que não é uma tarefa fácil, caracterizar essa enzima ou esse extrato bruto que você acabou de tirar do Early, né, do fermentador, ou você pode caracterizar também já a enzima purificada e utilizar elas, né, em diversos tipos de setores, né? Essas exemplos de ASEs, né, essas chilanases, celulases, proteases, são exemplos de enzimas que vocês podem então utilizar com diversos tipos de aplicação. Um exemplo que a gente usou também foi misturar essas enzimas com corantes da mesma maneira e verificar que eles degradaram, que eles foram degradados, né? E então a gente também teve vários trabalhinhos relacionados com isso, bem legais, de degradação de corantes, tá? Não somente corantes, mas aqui a gente tem uma lista de poluentes, né? Derivados do petróleo, plástico, onde a gente também tem essa característica dos fungos de degradar. Lembra que eu falei para vocês que os fungos eles têm essa substância, olha ali, aquele monte de aquelas substâncias são hidrocarbonetos policíclicos, né? Então a gente tem uma semelhança com a lignina. Lembra lá que eu falei da árvore, né? Da planta? Então tem lignina que o fungo cresce, consegue produzir, degrada lá na madeira e são parecidos relativamente com essas estruturas dos poluentes. Então ele consegue degradar. Aqui é um exemplo que eu peguei de um artigo onde os fungos degradaram plásticos, né? Pedaços, filmes plásticos aqui no quadro A e eles conseguiram degradar, tá? Aqui nos próximos quadros B, C e D. Degradaram filmes plásticos. É uma possível aplicação ambiental, tá? Esse tipo de fungo aqui, ele é usado, já tem essa empresa que usa substâncias que esses fungos produzem como conservantes de alimentos naturais, o que é muito importante, porque né, os conservantes atuais de alimentos, eles possuem algumas propriedades, né, que podem ser prejudiciais à saúde. Então esses fungos aqui já estão sendo utilizados como conservantes naturais. Aqui a gente tem mais algumas aplicações que fizemos em laboratório, usando bagaço de cana, que é uma região aqui onde a gente mora que tem bastante usina. Colocamos o funguinho para crescer. Aqui a gente tem um trabalho bem legal que a gente utilizou insetos como comidinha para os fungos crescerem. E eles cresceram, né? A gente colocou fungos ali nesses frascos e a gente conseguiu obter enzimas, proteases derivadas, né, dos insetos. A gente sabe que os insetos, eles possuem muitas proteínas. Então, se o fungo conseguiu crescer na proteína, é porque ele realmente produziu protease. E aqui a gente conseguiu amilase a partir do bagaço de cana. Se o fungo consegue crescer, né, no meio de um monte de bagaço de cana, ele quebrou aquele amido e conseguiu produzir amilase. E vários trabalhinhos também aqui a gente obteve. Essa amilase, inclusive, é utilizada para melhorar a qualidade da massa do pão, tá? Então, também a gente tem essa experiência. Aqui, ó, a gente tem uma gama realmente muito grande de enzimas produzidas por fungos, né? Seja a aplicação em detergentes, né? Nos detergentes que a gente usa em casa, tem enzimas, tem proteases, tem enzimas para degradar proteína, lipídios, né? Tem amilases na indústria de papel, para fazer o branqueamento do papel, tem enzima ali de fungo também sendo utilizada, né? Nas indústrias de jeans, né? Também existem fungos que deixam aquela marquinha, parece que o jeans está desgastado, né? Nas bebidas, né? Para clarificar sucos, clarificar vinhos, existem enzimas fúngicas utilizadas também, né? Na própria fabricação de biocombustíveis, né? Os biocombustíveis, etanol de segunda geração, de terceira geração, existem fungos, enzimas de fungos também aplicadas ali e várias outras infinidades que eu vou deixar para vocês uma referência no final, caso vocês queiram ver, que já tá chegando o final, tá? Outro exemplo é a utilização de enzimas de fungos, não enzimas, perdão, metabólitos, né? Como alguns ácidos, né? Já existem
clássico, o ácido cógico, tá? Que é produzido por alguns aspergilos em arroz. Ele é utilizado como antioxidante, clarificante de pele, em cosméticos, né? Também a gente fez essa produção de ácido cógico no laboratório, já industrial. Vários outros ácidos, né? O ácido cítrico, que é o clássico produzido por fungos, mas existem outros tipos de ácidos orgânicos produzidos por fungos também, tá? Já industriais. Esse aqui é um trabalho bem legal, onde a gente conseguiu degradar cabelo, né, que seria uma aplicação industrial em indústrias de curtume, né, de couro, para os fungos degradarem realmente a parte do cabelo que não é de fácil degradação, e a gente conseguiu ver aqui, né, no A, uma fibra de cabelo sem tratamento, e aqui no B já toda a fibra desgastada, sinal que o fungo cresceu ali e degradou também, né, essa estrutura capilar. Esse outro tratamento aqui, essa outra técnica, né, FTIR, basicamente onde tem vermelho, tem enxofre, né, então aqui no fungo, no tratamento onde o fungo foi utilizado, a gente vê, né, que houve uma queda de enxofre, ou seja, ele degradou o cabelo, tem pontes de sulfeto no cabelo, né, que ele conseguiu quebrar, consumiu esse enxofre, né, tirou dali de alguma maneira, e a gente teve realmente uma degradação efetiva do cabelo. Finalizando aqui, eu deixo um exemplo de um processo biotecnológico muito interessante, né, que qualquer pessoa que trabalha com fermentação tem como um objetivo muito interessante fazer isso, né, purificar um metabólito desse fungo que foi usado, um fungo bioluminescente, né, num processo de fermentação industrial, onde a gente já não tem aqui a capacidade de fazer, mas resumindo, desde o quadro A, né, onde tem aquele trabalho de início da bancada, né, em pequena escala, né, colocando o fungo para crescer, depois aumentando essa escala no quadro B, aumentando mais ainda a escala no quadro C, fazendo uma separação cromatográfica, né, aqui onde a gente tem no quadro E já várias frações de cromatografia resultantes, e no último quadro F, o metabólito que eles conseguiram isolar, né, lá do primeiro quadro. Então eles fizeram vários tratamentos, uma coisa que é mais rara de se ver, com base de homiceto, com cogumelo, né, é mais raro de ver isso daqui, beleza? Então tem aqui um exemplo desse artigo, que é um artigo que eu indico para vocês, que eles falam 50 maneiras de utilizar os fungos na indústria, tá? Eles têm um infográfico muito legal, resumindo tudo isso. E para finalizar, né, eu deixo aqui os nossos estudantes, a bancada do ensino, que é muito importante a gente divulgar tudo isso, né? A gente sabe que o estudo de fungos na escola não é tão bem divulgado, estudado. A gente sabe que no currículo a gente realmente vê pouco de fungos, né? E a gente precisa realmente fazer isso passar para frente. Eu destaco aqui essa aluna que não, esse equipamento nós não temos um termociclador no IFE, não, tá? Mas é uma estudante que saiu do IFE, fez o curso técnico em alimentos e hoje ela tá trabalhando, né? Dá para ver até de máscara nesse grande enfrentamento ao Covid, e ela sempre gostou das aulas de microbiologia e hoje está atuando, né? Esse amor pela bancada, pelos laboratórios, levou ela a se especializar e hoje, inclusive, está trabalhando, fazendo faculdade de biologia e trabalhando nesse enfrentamento. Todos os outros alunos aqui de curso de técnico de alimentos, nível médio, da licenciatura em química que a gente tem, que são alunos muito, muito dedicados, tá? Muito prestativos. Aqui alguns experimentos que a gente faz em laboratório, tá? Desde crescer fungo em plaquinha com BDA feito de batata, microscópios que a gente faz, né, com laser, microscópios caseiros com laser verde, enfim, tá? Nós fazemos bastante trabalhos de extensão, né? Aqui eu deixei a imagem meio borrada porque tem alunos menor de idade que a gente nem... Alguns alunos que a gente recebeu de escolas, então a gente recebe direto. E a ideia é levar tudo que a gente tem feito,
levar para fora, para escolas, né, da rede estadual, municipal, para eles também conhecerem, também se interessarem, né, e quem sabe daqui para frente investir e nessa carreira, né, de cientista, de pesquisador. Gente, eu não consigo ser sucinta, meu poder de síntese é péssimo e eu me encerro por aqui, então entre em contato para maiores dúvidas. Muito obrigada pela atenção.